Boa noite. Olá! Vamos papear? Vamos anunciar coisas boas? Hoje eu trago um exemplo de superação, de coragem, de resignação, de militância. E eu gostaria que vocês conhecessem a história desse jovem advogado que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Vem vapear com a gente, vai ser muito legal, muito especial. Certo? Boa noite. E ele acabou de chegar. Boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Eu já vou estar te convidando, tá? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, meu querido. Tudo Como bem? vai? Seja bem-vindo. Obrigada por ter Obrigado. aceito o meu convite. Quando eu pensei em fazer live com você, eu pensei na sua história. Fiquei curiosa em saber quem é Bruno. Fui futucar, né? Participar de algumas lives suas para saber como Bruno pensava, o que é que Bruno fazia. E a sua história é muito bonita. Você tem um olhar muito bonito, né? Você se preocupa muito com o outro. E isso precisa ser visto, né? A gente precisa Obrigado. valorizar as pessoas por que elas são. Então, quando eu pensei em trazer você para essa live, eu pensei em mostrar o Bruno ser humano, o Bruno que passa por desafios, o Bruno que tem limitações, o Bruno que não abaixou a cabeça para um diagnóstico, um Bruno estudioso, um Bruno valente, inteligente, engajado e que semeia muita coisa boa na vida de outras pessoas. Certo? Não sei que você começa a se apresentar, as pessoas vão chegando. Né? Hoje é um dia mais light, no sábado. Márcia Silva Holanda, boa noite. Neto, boa noite. As pessoas vão chegando e aí vão conhecendo essa pessoa iluminada que é você, meu querido. Obrigado, Simone. Obrigado pela oportunidade. Boa noite ao Neto. Boa noite a... É Marcela? É Márcia Márcia? Silva Holanda. Márcia Silva Márcia. Holanda. Isso, Boa noite, Gabriel Silva Márcia. Boa noite. também. Boa noite, Gabriel, Gabriel. ele é advogado como você, é deficiente visual, é outro militante espetacular e eu sou apaixonada de plantão por ele. Eu tenho acompanhado também algumas lives dele. Acho que ele faz um trabalho muito bom também. Obrigado pela oportunidade, Simone, que você me concede para que nós possamos conversar sobre diversos temas. Inclusive, minha esposa acabou de entrar aqui também. E eu cumprimento a todos. Eu me chamo Bruno Rodrigues, eu tenho 38 anos, eu nasci prematuro de 6 meses, com 1,230 kg. Eu tive 2 pneumonias e uma desidratação. E na época, no hospital que eu fiquei internado, as condições eram precárias e meus pais tiveram que assinar um termo, porque se eu permanecesse lá eu não sobreviveria. E meus pais, muito novos, minha mãe com 17 anos, meu pai com 19, assinaram o termo, eu vim para casa, ganhei peso e ao longo da minha trajetória passei por 2 cirurgias, já uma ainda quando criança e a outra já na pré-adolescência. E a partir daí começa uma nova história, que é o engajamento na causa da inclusão, em especial da causa. E aí toda essa história vai ganhando corpo. Hoje eu tenho 38 anos, eu sou graduado em Direito, sou palestrante motivacional e estou colocando a minha vida a serviço do próximo, né? E tentando utilizar da minha vida como um incentivador para as pessoas que acham que as adversidades da vida podem ser um ponto final. Eu digo que não é. É apenas uma nova oportunidade de poder recomeçar de maneira diferente. Tá travando um pouquinho. Tá travando um É, pouquinho? tá travando um pouquinho. Você
Tá travando um pouquinho. Você conta pra gente assim, como foi esses desafios? Você passou por cirurgias? Por que você teve que passar por cirurgias? Você precisou passar por terapias? Como é que foi esse processo? Você teve apoio de amigos, da família? Foi tranquilo para você? Você hoje entende que essa sua limitação não impede de fazer nada? Conta pra gente essa história. Estou muito curiosa para saber. Então, eu passei por duas cirurgias, né? Como eu havia mencionado, porque eu não andava, eu me arrastava. Então, eu tinha, as minhas pernas eram parecidas com a do Garrincha. Só que o Garrincha ainda conseguia, foi um Sim. excelente atleta, né? Mas eu não andava, eu me arrastava mesmo. E aí, minha mãe percebeu, quando eu ainda pequeno, que eu era muito molinho e sempre foi atrás de tratamentos. A minha primeira cirurgia eu tinha 9 anos. Muito Eu pequeno. fiz a, eu fiz a cirurgia de alongamento de tendão. E a minha segunda cirurgia fiz de correção de pés com 11 anos. Aí depois houve todo um processo de ter que utilizar muletas, porque eu não aceitava as muletas. Tinha esse detalhe, eu não aceitava. Eu questionei até o médico que me operou, quando ele me prescreveu as muletas, me receitou as muletas, eu peguei com o médico. Eu falei, eu falei, doutor, mas eu não posso usar muletas porque quem usa muletas, eu até usei um termo que eu não gosto, mas eu usei, porque criança, jovem, adolescente, né, criança ainda ali. Falei, ó, doutor, eu não vou usar muletas porque quem usa muletas é aleijado. Eu não sou aleijado, eu tenho duas pernas, eu tenho sensibilidade. Se o senhor me der um beliscão aqui, eu vou gritar. Ele, não, entende só. Porque antes de eu utilizar muletas, eu andava dando com a mão da minha mãe. Eu ia para minha mãe para tudo que é lugar, mas utilizando da mão dela. E o médico me explicou. Imagina só, você de um lado, sua namorada do outro, com sua mãe, os três. E aí eu fui entendendo que eu precisava usar as muletas, que as muletas seriam a minha libertação. Então, não foi fácil, foi um período muito difícil, um período de adaptação que foi realmente complicado. Mas eu aprendi muito com esse período de adaptação. E para você ter uma ideia, depois que eu me adaptei às muletas, até bola, até futebol eu joguei. Eu joguei futebol aqui na minha rua, pratiquei natação durante um tempo bem, assim, grande da minha vida. E aí depois vieram outros desafios. Eu vi que o esporte não era a minha jornada, né? Não era a minha missão. E aí eu fui estudar. Fui estudar, sofri preconceito, como o seu marido, nosso amigo Dr. Romeu, fala dessa questão da dificuldade das escolas, eu vivi isso na pele. Porque a primeira escola de bairro que nós fomos visitar aqui não me aceitou justamente pelo preconceito. A Nossa. dona da escolinha usou o termo muito claro, que isso me marca até hoje. Ela falou, mãe, nós não vamos aceitar seu filho aqui porque ele tem que ir para uma escola de crianças especiais. E aí minha mãe falou, mas mesmo se a deficiência dele fosse uma deficiência que vocês estão dizendo que é especial, por que não inserir? Aí viramos as costas e uma escolinha logo abaixo dessa escola me aceitou e aí eu pude começar a minha vida. Estudei, fiz todo o processo educativo, me formei com muita dificuldade, mas de fato é um aprendizado. A gente não pode dizer que o mundo acabou por uma questão, por uma adversidade. Porque se você recebeu essa missão, Deus ele vai te dar o suporte para seguir a jornada. Então é isso que pauta a minha vida, né? É emocionante sua fala. É emocionante. Porque quem te vê assim militando, quem te vê ali falando tanta coisa, inspirando tantas pessoas, motivando tantas pessoas, não tem noção dos desafios que você já passou, né? Sim, E esse processo de preconceito na sociedade, Bruno, ele é muito latente.
Eu acho um pensamento muito pré-histórico, para lhe ser bem sincera. Porque, assim, estamos no século XXI, né? Já passamos por tantos desafios. Estamos numa era tecnológica, onde tudo é possível, né? Onde temos várias coisas no alcance das nossas mãos. Mas esse pensamento limitante, esse pensamento medíocre, porque quando você discrimina alguém, você está sendo medíocre, não sai da cabeça de muitos. Então, esse processo de acolher e de aceitar, para mim é normal, porque eu vejo o ser humano, sabe? Eu penso em você como ser humano. Você, para mim, é uma pessoa, independente do que você tenha, Bruno, independente da limitação física, não importa. Você, para mim, é um ser humano. Eu tenho um sobrinho que tem 15 anos, ele é deficiente visual. E ele, assim, é uma luz na minha vida. Eu levei, desde quando começou a pandemia, eu não saio de casa praticamente, só saí 3 vezes, e no domingo eu fui visitar a minha família, eu fui lá visitá-lo. E quando eu vi que ele estava enorme, eu fiquei tão feliz, vi que ele está bem, vi que ele está tranquilo, e que ele tem tanta luz dentro dele, ele leva assim, uma energia tão gostosa para as pessoas, eu fiquei feliz, porque chegar aos 15 anos da sua vida e vendo as coisas de uma forma completamente diferente, sendo tratado com respeito, com dignidade, isso é raro. A família acolher uma pessoa com deficiência é raro. Ter pessoas que te apoiem é raro. E é por É isso que verdade. eu sempre me coloco no lugar do ser humano. Independente da limitação que você tenha, eu vou sempre olhar você como ser humano. O Gabriel colocou aqui. Precisamos fazer justamente o contrário do que essa pessoa que nos discrimina querem. Temos que fazer presentes, com certeza. E é isso que eu faço, dar voz e vez às pessoas com deficiência é uma missão. Porque É verdade. independente da deficiência que ela tenha, é um ser humano. Precisa ser respeitado, precisa ser aceito, principalmente respeitado. Respeitado na sua condição, na sua limitação, porque você pode não ter deficiência física, mas pode ter um transtorno, pode ter qualquer outra coisa, né? Eliana colocou aqui, Exatamente. quais foram os locais que você frequentou que teve que criar espaços para acessibilidade, para garantir a sua modalidade? Ela quer saber com relação à sua acessibilidade, como é que foi, se você passou por algum processo, se você teve que lutar para fazer acontecer aí no estado de Niterói. Conta aí pra gente. Então, ela é minha esposa, ela fez a pergunta, né? E agora ela Ah, tá vivendo essa bem-vinda, questão, garota. tá vivendo essa questão junto comigo. A gente também teve que mudar, né? Eu acho que o mundo mudou com essa pandemia, né? Então a gente realmente, nós estamos como vocês aí, a gente está saindo de maneira organizada, quando possível, para resolver coisas assim, obrigações que são pontuais, que são essenciais. Mas assim, o que eu digo para ela todos os dias é que a sociedade, a sociedade ela fala muito de incluir. Nós temos aí a Constituição Federal que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Sim, Mas na efetividade, no dia a dia, nós precisamos avançar muito ainda. muito. Nós precisamos avançar muito. Aqui onde nós moramos, a acessibilidade é zero, é precária. E aí é aquela questão, o direito de ir e vir, que é garantido na letra da lei, na prática não é efetivado. Tem lugares aqui que eu evitava de ir com ela antes da pandemia, porque justamente não ia poder nos acolher. Então, a gente tinha que fazer uma seleção, ó. Vamos para um lugar que a gente sabe que tem acessibilidade. A minha esposa também tem uma pequena deficiência, então as dificuldades que eu sinto, ela também sente, né? Mas assim, a gente tem que se organizar para ir em determinados lugares e não em outros. Não porque nós não queremos ir nos outros lugares, é porque os outros lugares não foi pensado para as diferenças, para o acolhimento, para um moletante como eu, para um cadeirante, para um deficiente visual,
sabe? Então, eu acho que a sociedade, ela fala muito de inclusão, mas é necessário que haja um engajamento maior por parte das autoridades e por parte também da sociedade, para cobrar. Porque se a gente não cobrar, nada vai ser feito. Tudo vai continuar no discurso. É complicado, não? É complicado. E assim, você fala com propriedade de causa, porque você está vivendo a lei, na real. Aqui em Salvador também, Bruno, acontece muita coisa, muita coisa. E assim, o que me entristece é que as pessoas com deficiências, poucas, Bruno, muito poucas, têm coragem de dar a cara para bater e falar. O pessoal reclama dos transportes, porque precisa, o ônibus precisa daquela rampa, né, de acesso para os cadeirantes, por exemplo. Poucos funcionam. As rampas de acesso são muito poucas. As sinalizações são muito poucas. As informações são muito poucas. E assim, as pessoas ficam caladas, as pessoas parecem que têm medo de falar das suas necessidades. Gabriel colocou aqui, ainda não acham que a acessibilidade, a inclusão é um favor. Pelo amor de Deus, é necessidade. Exatamente. Incluir é necessário, como beber água, como tomar banho, como tomar um café, é necessário. Entendeu? Exatamente. Hoje eu tô bem, eu tô andando aqui com as minhas pernas, mas amanhã eu posso não andar, amanhã eu posso estar do mesmo lado que você. A gente não sabe o que é que a vida tem pra gente, então a gente tem que se colocar no lugar do outro. É necessário se colocar no lugar do outro. Você, como advogado que é, conta pra gente como foi a escolha do seu curso, por que cursar direito, por que você se enveredou por esse caminho. Conta aí pra gente. Então, quando eu comecei a minha reabilitação, eu fiz fisioterapia numa clínica chamada Irmã Pepa. Hoje ela não existe mais. Mas na época, o proprietário da clínica, que tinha um neto com paralisia cerebral, ele todo dia antes das sessões, era um local que todos eram espíritas, espiritualistas, e eu tenho muito carinho por esse acolhimento. Eu comecei a entender a essência da vida com a convivência com o proprietário, seu Nilo, nunca me esqueço. E aí ele me pegava, ele me colocava na janela antes de começar as sessões e a gente começava a conversar. E ele falava para minha mãe, ó, mãe, esse garoto fala demais, esse garoto fala muito, vai ser presidente do Brasil. Foi água. E aí, o direito surgiu na minha vida porque eu tinha duas escolhas. Ou eu ia fazer direito ou eu ia estudar teologia. Porque eu sempre gostei de entender a religiosidade de um modo geral, né? E o direito chegou a partir de um milagre que Deus colocou na minha vida. Eu vou tentar resumir, que a história é um pouquinho grande. Antes de eu conseguir entrar para a faculdade, na época eu estava desempregado, meu pai também. E eu sempre quis cursar direito. E aí Deus colocou um anjo, e um anjo em carne viva, um anjo de verdade, um anjo ser humano na minha vida, que me conheceu e que custeou minha faculdade durante um ano. Um ano. E aí ele teve que voltar, ele é brasileiro, mas hoje vive em Portugal. Ele teve que voltar para Portugal na época e ele não queria me deixar sem estudar. Porque ele falou que ele me disse o seguinte, você tem um futuro muito bonito. Eu não quero que você seja juiz, eu não quero que você seja promotor, eu não quero que você seja nada público se você não quiser. A única coisa que eu te peço é que se você puder ajudar aqueles que não têm condições, que você faça de graça e não cobre um centavo. E antes dele ir embora para Portugal, até me emociono quando falo isso, a gente foi conversar com o antigo proprietário da faculdade que eu me formei, e o antigo proprietário acabou me concedendo uma bolsa de 100%. Eu costumo dizer que Deus pagou minha faculdade os 4 anos do curso. Emocionante. E aí as pessoas me perguntam, mas ele fez isso para você porque ele queria
abatimento no imposto de renda. E ele não me pediu nada. E ele tem condições. Ele falou, Bruno, eu estou fazendo isso para você porque alguém no passado também fez por mim. E eu queria dar para alguém que merecesse. Você estava na hora certa, no local certo. Então, eu sou muito grato e o curso de Direito me fez compreender que a gente não pode ficar procrastinado dizendo que o sistema tem que mudar. Se nós que somos parte do sistema, não nos colocarmos como uma mudança. Verdade, verdade. Disse tudo agora, Bruno. E tem um pessoal entrando aqui, olha, Antônia, boa noite. Antônia colocou empatia sempre, concordo plenamente. Juninho colocou, Bruno Rodrigues, você acha que os deficientes sofrem dificuldade no mercado de trabalho? Olha, Juninho aqui de Niterói, um grande amigo meu, está com a gente na caminhada. Obrigado, Marco Fogaça, meu amigo Juninho. Sofre sim. Nós temos aí uma legislação muito interessante que nos garante aí reservas no mercado de trabalho, mas como eu falei, eu acho que só garantir a inserção no mercado não é o suficiente. A qualificação da pessoa com deficiência tem que vir acompanhada disso tudo, que tudo tem que estar em comunhão. A educação tem que estar na ponta. A pessoa com deficiência tem que ter uma educação, tem que ter direito, tem que ter condição e o espaço na educação, que é um direito de todos, para se preparar para o mercado de trabalho. As pessoas com deficiência ainda enfrentam uma grande dificuldade no mercado porque as empresas também não se adaptaram. Não estão adaptadas para receber, por exemplo, um cadeirante, alguém com deficiência visual. Exatamente. Um autista. Um autista, porque os autistas também podem se inserir no mercado de trabalho. Com Né? certeza. Então, tudo isso é uma grande rede que precisa, além de conscientização, mecanismos para poder cada vez mais tornar efetivo essa inserção. Então, Juninho, ainda existe muitos entraves que a gente precisa desmistificar, quebrar mesmo, e a gente só vai fazer isso quando todos nós entendermos que essa luta não é só da pessoa que tem deficiência. Essa luta é coletiva, é de todos nós. É minha, é sua, é da Simone, é do Romeu, essa luta é nossa, independente se temos deficiência ou não. Exatamente. Disse tudo. O pessoal está entrando. Casaram Filhos de Jorge, sejam bem-vindos. Mãe Atípica, boa noite. Canal da Oratória, Marcinha é uma querida. Márcia é um ser humano assim que eu não sei nem explicar o que é Márcia. É um ser humano assim cheio de luz, iluminadíssima, maravilhosa. Entre no canal da Oratória e conheça a Márcia, porque ela é espetacular. A Antônia Vou colocou fazer aqui. isso. É seu merecimento, Bruno. Concordo plenamente. Obrigado, Antônio. Dona Peu, bolos incríveis, maravilhosos. Sejam bem-vindos. Juninho está parabenizando você mais uma vez. Obrigado. Antônia, boa noite. Juninho falando que você é perfeito. Concordo plenamente. A gente Obrigado, precisa olhar a vida de uma forma completamente diferente. Quando eu descobri que a minha filha era autista, né, foi difícil entender e assimilar. Mas sabe o que foi interessante no caso de Clara? Quando eu descobri que ela era autista, eu fiquei meio perdida, só que eu não me anulei, não, tipo assim, eu comecei a trabalhar pela evolução prognóstica da minha filha, entende? O meu questionamento era comigo. Ou seja, eu não entendia aquela informação, eu não conseguia acomodar aquela informação dentro de mim. Mas eu coloquei a mão na massa. Olha que interessante. Eu fui lá estudar, eu fui aprender o que era autismo, porque até então eu não sabia, só sabia teoricamente, porque eu fiz pedagogia e na faculdade você tem essa parte teórica, mas é tudo muito vago. Eu fui entender o que era autismo, eu fui aprender o que é autismo, mas assim, eu digo a você que eu aprendi muito mais na prática, na lida com a minha filha, do que em qualquer outro lugar. Só que eu comecei a batalhar no sentido de
meter a mão na massa, levar ela para as terapias, mas eu tive dificuldade de aceitar essa informação. Porque era novo, porque era difícil, não, é difícil. Só que independente da luta que eu estava passando aqui dentro, o diagnóstico dela não ia mudar. Entende? O diagnóstico não muda. O seu diagnóstico não muda. Mas você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história da vida de outras pessoas. E foi aí que eu acordei. Porque eu pensei, meu Deus, se eu estou passando por isso, imagina as outras pessoas. Porque eu tenho do meu lado um parceiraço que me ajuda, que é o meu esposo. Eu sempre tive meu esposo ao meu lado. Né? E eu acho importante a gente valorizar as pessoas pelo que elas são. O Romeu, ele é um canal de bênção, tanto na minha vida quanto na vida da minha filha. Mas não é somente na minha vida e na vida dela. É na vida de muitas outras pessoas. Porque quando ele descobriu que Clara era autista, foi ele, Bruno, que vestiu a camisa e começou a guerrear por ela. Foi ele que procurou clínica, foi ele que começou a pesquisar as coisas muito mais rápido do que eu. Eu levei um certo tempo para absorver essa informação. Eu ia para as clínicas com ela, fazia as terapias, mas eu tive dificuldade de absorver essa informação. Mas esse processo foi necessário, sabe por quê? Porque hoje eu entendo que a luta não é só minha. Quando eu falo no autista, eu não falo somente da minha filha, eu falo no geral. Sim. Quando eu falo de vestir a camisa e de empatia, eu falo por todo mundo, independente da condição que essa pessoa tenha. Eu acho que esse é o seu olhar. Porque quando você se coloca como um deficiente na sociedade e você fala dos desafios, você não está falando só de Bruno deficiente. Você está falando de um grupo de pessoas que, independente da condição que ela tenha, precisam ser respeitada. Entende? E a Antônia colocou aqui, você é uma mãe maravilhosa, Simone. Oh, querida, são os seus olhos. Então, Bruno, quando a gente milita por uma causa, a gente está carregando uma bandeira gigantesca. E essa bandeira pesa. Sim. Essa bandeira pesa. Muitos deixam essa bandeira no caminho. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que vestir essa bandeira? Porque você não carrega, você veste. Você vestiu a bandeira e resolveu fazer a diferença. Por quê? Olha, eu costumo dizer o seguinte, como você citou, e eu também utilizo muito essa frase na minha mente, a gente não pode se vitimar. E eu sempre coloquei isso na mente, eu não posso me vitimar. Eu não posso deixar que a minha condição seja algo que venha a me diminuir. Então, quando eu observei o todo, porque até mesmo para a gente que vive a realidade na prática, ainda mais quando criança, adolescente, que você deixa de fazer algumas coisas e você é vítima, infelizmente, do preconceito do outro, né? Você acaba tendo mais motivo para desanimar, se você fosse ter um olhar somente daquele momento. Mas depois você começa a perceber que você precisa ampliar essa forma de olhar. Você tem que pegar essas partes negativas, essas pedras do caminho e construir pontes. E aí, mesmo com toda a adversidade, eu comecei de um ano e meio para cá, um projeto que eu tive que parar em razão da pandemia e também por outras questões que eu tive que escolher. Eu construí uma palestra motivacional chamada Transformando Vidas, aonde eu me coloco para ir contar a minha vida, como eu supero e superei os obstáculos da minha caminhada e continuo superando. Então, agora eu tive que parar porque eu tenho outro projeto. E também a pandemia fez com que a gente tivesse uma outra... Teve que se readequar, não só o Bruno, mas o mundo inteiro, né? Mas eu costumo dizer que se nós não tirarmos algo de positivo das adversidades da vida, a gente não entende o que é viver. Exatamente. Porque a gente tem um exemplo maior
que foi o Cristo. O Mestre morreu, padeceu por todos nós, Exatamente. carregou todas as cruzes que a gente possa imaginar e carregou com resiliência, com humildade. Ele foi, né, para o matadouro sem dar uma palavra. Ele foi por amor. E se eu não entender e criticar a Deus, porque eu já fiz isso, quanto mais novo, as coisas que não davam certo para mim, eu falava, Deus, por que eu? Por que que eu estou carregando essa cruz? E eu entendi que essa cruz também é resiliência, é crescimento. E é uma cruz que minha mãe não pode carregar, minha mãe pode carregar essa cruz comigo até um determinado ponto da jornada. Mas daquele ponto para lá sou eu e Deus. É claro que os amigos, minha esposa, minha mãe ainda fazem essa diferença. Mas as cruzes, e a cruz quando eu falo não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Porque a gente cresce, a gente se torna uma pessoa melhor. A gente não pode ver só a parte negativa como algo que só vai trazer pontos com males. Não. Também traz coisa boa. Mas a gente tem que saber tirar isso. Então eu vesti a camisa porque eu entendo que a gente precisa convencer o outro, as outras pessoas, de que é uma luta coletiva. Quantas pessoas com deficiência, que não é o caso da sua filhinha, não é o seu caso, não é o caso do meu amigo Romeu, são a família não coloca na sociedade, não insere na sociedade por medo, pelo que as pessoas vão dizer. Hoje, graças a Deus, tem muito mais pessoas com deficiência se lançando na sociedade. Mas na época que eu nasci, a barreira era muito grande. A própria Então a família gente esconde, tem que... né? Exatamente, esconde. Exatamente. E a gente tem que entender o seguinte, não tem que se esconder. Nós temos que viver. Porque se Deus deu para todos nós uma missão específica, é porque Ele sabe que nós seremos capazes com Ele de cumprir a jornada. Fato. Fato real. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que quando a gente se conscientiza de quem nós somos e do que nós somos, é muito mais fácil. Isso é um processo muito sério e que nem todo mundo está disposto a assumir, a entender, né? Vai além do entendimento, é mais uma questão pessoal mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência, né? Eu fui lesionada, eu tenho uma deficiência chamada linfangite de repetição crônica, não tem cura e não tem tratamento, né? A gente já pesquisou em vários lugares e não tem nada que possa melhorar. O meu tratamento, eu não posso fazer, o tratamento paliativo eu não posso fazer, né? Porque eu tenho outro problema chamado glaucoma e eu não posso fazer uso de corticoide e o que melhora as minhas crises é corticoide. O corticoide, ele fica 3 meses no seu organismo e lhe dá uma sensação absurda de inchaço. Ou seja, é um processo muito grande que eu tenho que passar e mesmo assim eu tenho uma filha autista, e mesmo assim eu tenho depressão e mesmo assim eu me desafio e me lanço todos os dias. Né? A gente não pode simplesmente parar no primeiro obstáculo. Exatamente. Acho que é isso que a gente precisa entender uma coisa. Todos os dias vamos ter desafios. Todos os dias. Alguns dias mais fáceis, outros dias mais brandos, né? Mas todo dia, ao acordar, você vai ter desafio. E é você que vai decidir se você vai se prostrar diante do desafio ou se você vai continuar. Então, quando você traz a sua história e você faz toda essa trajetória, quando você cresceu, quando você percebeu que você não queria usar as amuletas, bem interessante essa sua fala de não querer usar a muleta. Caramba, eu fiz cirurgia para ficar livre de poder andar, eu vou ter que andar com muleta, ou seja, se indignar contra aquilo, né? Poxa, mas por que se eu já fiz minha cirurgia, eu quero me livrar disso, eu quero poder andar com minhas próprias pernas. Qualquer pessoa faria isso, e é normal. Mas você também passou por um processo de aceitação. Sim. Você passou pelo processo de parar e analisar. Opa, peraí. Eu consegui fazer a cirurgia. Eu estou melhor. Eu vou precisar usar as muletas. Tudo bem. Eu vou continuar de pé. E que não pode ficar de pé?
Aí Deus, como é surpreendente, colocou um anjo na sua vida para custear a sua faculdade. Olha que coisa interessante. Sabe por que ele fez isso com você? Porque você fez muita coisa lá atrás. O nome disso, Bruno, é resiliência. E hoje você está fazendo a mesma coisa na vida de outras pessoas. Você está abrindo a cabeça de outras pessoas. Você está conscientizando outras pessoas. Você está trazendo um trabalho muito forte, muito sério, consciente, né? E eu queria saber de você, dentro da sua vida hoje, o que mais lhe tocou como advogado, como deficiente? Qual foi o maior desafio que você passou? Olha, o maior desafio que eu passei é continuar nesse processo de se permitir entender certas coisas. Porque certas coisas vêm com uma certa celeridade, porque outras coisas demoram um pouquinho, Sim. né? E aí eu sempre me pego a pensar que tem uma passagem muito interessante um salmo da Bíblia que eu utilizo ele como uma reflexão muito grande, que é o Salmo 40, que ele começa dizendo: esperei com paciência. E esperar é algo que nos angustia. E ter paciência para algumas situações também é difícil, É verdade. porque nós somos seres humanos. E assim, as dificuldades, o que hoje eu tenho ainda que superar, é no meu interior entender que certas coisas vão chegar num tempo mais célere, porque é o tempo de tudo acontecer. E outras coisas vão demorar para preparar o nosso coração e o nosso interior para receber. Se você me permitir aqui falar sobre atualmente a minha jornada, como um desafio da minha vida, que é coletivo também, hoje eu estou também numa nova jornada, que hoje eu estou pré-candidato a vereador aqui na minha cidade. Sim. Para mim é uma jornada nova, por quê? Porque eu não sei o que me espera nessa caminhada, mas eu coloquei a minha história de vida para ouvir as pessoas. Eu costumo dizer que não é nem ouvir, a gente tem que saber separar o ouvir e o escutar. Sim. Eu estou me preparando para escutar, porque ouvir, a gente ouve, mas muitas vezes a gente não assimila. O escutar não, o escutar é você se colocar no lugar do outro, ouvir o que o outro tem a dizer. E eu estou preparado para essa nova jornada, independente do resultado. Porque se for um resultado positivo, que bom, vamos nos alegrar. Se vier outro resultado adverso, vamos aprender com o resultado. E não vamos ficar tristes por isso. Mas vamos continuar a jornada. Exatamente. Então eu acho que a vida é assim. A gente não pode esmorecer. Porque se nós não fizermos algo, não dermos o primeiro passo, nós vamos ficar parados sempre no mesmo lugar. Exatamente. E a vida vai passar e nós não vamos entender a essência da vida. Que a vida é feita de lutas. De escolhas também, viu, Bruno? E de escolhas. Né? Então, assim, enquanto pessoa com deficiência, eu acho que eu sou muito grato a Deus. Eu acho, não, eu tenho certeza da gratidão que eu tenho a Deus. Porque Ele me deu aquilo que eu entendo que é merecimento. Ele me deu, mesmo com a limitação, Ele me deu saúde para constituir hoje uma família. Ele me deu uma família de raiz que tem o amor como base. Então, a gratidão é isso. Os amigos que Ele proporciona, você, o Romeu, você vê como Deus é bom. Que Ele faz com que pessoas... nós não estamos perto fisicamente. Sim. Mas de coração, nós estamos todos interligados pela fé. Então é isso que eu tenho como o melhor presente da vida.
que é isso que a gente leva para a vida. Que o material fica, mas as amizades verdadeiras, essas sim, têm valor. O que é que eu vou falar agora, Bruno? Aí você me quebrou todo dia, menino. Eu vou falar aqui agora, em nome de Jesus. O que é que eu tenho a dizer? O que é que eu vou falar? Fiquei até Fique à emocionada. vontade. Pode Eu choro perguntar. fácil. Eu choro muito fácil. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas e a gente precisa aprender. Eu acho que assim nada é por acaso. Quando eu queria muito ser mãe, sabe, Bruno? Muito. Eu era, nossa, era o maior sonho da minha vida. Então, assim, quando você engravida, você idealiza a criança, o rostinho, imagina a perfeição da criança e tal. Quando eu recebi o diagnóstico de Clarinha, eu fiquei muito chocada, porque não entendia o que estava acontecendo. Porque eu ficava tentando buscar a resposta, por que comigo? Eu tive esse mesmo processo que você teve, de questionamento, de querer entender o que estava acontecendo. Eu passei pelo mesmo processo que você. Por que isso está acontecendo comigo? Eu ainda cheguei a perguntar a Deus o que foi que eu fiz de errado para estar passando por isso. Porque foi muito difícil entender isso. Mas eu tinha duas opções, Bruno. Ou eu acordava para a vida e começava a estudar e começava a me posicionar para melhorar a qualidade de vida da minha filha, ou eu ficava lá me lamentando, reclamando, porque isso só ia me fazer adoecer cada vez mais. E eu optei por me levantar, dar a mão ao meu marido e à minha filha, como eu falo, e seguir em frente. Entende? Porque a gente precisa acordar. Tem um momento na vida que você fica lamentando, você fica chorando, você fica sofrendo, você fica carregando algemas, não vai mudar nada, Não. né? Então, eu optei por acordar para a vida e fazer do limão, fazer da luta, da dificuldade, uma grande batalha. Mas não é uma batalha ruim, é uma batalha muito, muito importante, produtiva, é uma batalha de fortalecimento espiritual, mental, de crescimento, de evolução, de aprendizagem, de refazimento, né? E aí a coisa começa a melhorar, porque você começa a ver as coisas de ângulos diferentes, né? Você começa a ver a vida diferente. Eu tenho certeza que independente da sua limitação física, você não é impedido de fazer nada. Você consegue fazer tudo o que você quer. Você consegue ir à praia, você consegue sair para resolver as suas coisas, né? Você consegue chegar num fórum e resolver a sua vida. Você é respeitado pela pessoa que você é. Você é muito educado, você é muito gentil. E você tem uma coisa muito bonita, você é muito iluminado. E é Obrigado. perceptível isso na sua fala. Você foi muito bem educado, né? Você foi criado por uma pessoa muito especial que é a sua mãe. E é notório isso pela sua fala, pela sua postura. Você mostra muita resiliência na sua fala. E isso são características suas. E você passou por um processo que se chama filtro, Bruno. E você extraiu as coisas boas da luta. Você conseguiu extrair as coisas mais puras da luta. Aqui a Eline colocou uma motivação exatamente, você é inspirador. Eu tive sorte de escolher pessoas assim, sabe, na ponta do dedo para fazer live, porque filha, porque as lutas, elas nos ensinam muito, sabe, Bruno? Elas nos fazem acordar todos os dias. Eu acho que se não fosse o autismo da minha filha, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Muito mais consciente, muito mais. Eu sempre fui questionadora, mas eu acho que o autismo da minha filha me fez ser ainda mais questionadora. Ainda mais, sabe, relutante em muitas coisas. E hoje eu sei que a minha luta no autismo não é só minha. Quando eu falo luta, eu não falo de mim, eu falo de todas as crianças. Quando eu falo de uma mãe que está sofrendo, eu não falo de mim, eu falo das mães, de todas elas. Então a gente precisa acordar e se juntar e se ver como unidade, porque nós não estamos soltos aqui no mundo, né? Nós estamos conectados de alguma forma, porque todos nós somos filhos de Deus. Então a gente precisa acordar. A Antônia colocou show, gratidão, obrigada, querida. Então, isso você só vai entender e você só vai acordar se você abrir os seus olhos. E você fez isso lá atrás. Quando você isso não vai sair da minha cabeça. Quando você se questionou falando das muletas, não vai sair da minha cabeça. Porque foi o seu momento de rebeldia, sabe? E eu também passei por isso. Por que comigo?
Por que eu estou passando por isso? Eu não entendo. Será que eu estou merecendo passar por isso? Eu cheguei a pensar que o ajuda da minha filha fosse um castigo, né? E essa coisa foi desmistificando. Eu fui estudando, eu fui, sabe, me debruçando, eu fui acordando para a vida. Eu tive que entrar dentro de mim para melhorar, para aprender, para sarar as minhas feridas, para me curar, para me renovar, para sair, né, desse casulo de uma forma diferente, com um olhar diferente, com um pensamento diferente, porque nada, Bruno, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Nem um fio do nosso cabelo cai sem o consentimento de Deus, tenho certeza disso. É verdade. É verdade e a gente tem que ter essa consciência. A vida é feita de missões individuais, Exatamente. né? Ninguém vai ter a condição de assumir a jornada do outro. A Sim. gente pode até, ao longo da permissão da vida, até o momento da estrada do outro. Mas vai chegar um momento que o outro vai ter que aprender a caminhar. E quando a gente tem essa consciência de que a gente, mesmo parecendo estar só, nós não estamos sós. Porque Deus vai estar sempre do nosso lado. Então, nós vamos chegar ao porto seguro no tempo certo, com o amadurecimento certo. É só não desistir da jornada. Porque Exatamente. se a gente desiste da jornada, a gente está dizendo para a própria vida que a gente não valorizou aquilo que a vida nos dá, nos deu e vai continuar nos dando. Né? Pois é. E aí que o pessoal está colocando, ótima live, parabéns, deixa gravada, deixa o sim, Antônia. Sheila colocou no tempo de Deus sempre. Vocês fizeram uma live, você com Sheila fez uma live, não foi? Fizemos. Foi sim, muito boa, por sinal. É Muito maravilhosa, né? produtiva, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Sheila, show de bola. A minha esposa Não tá, tem que a minha esposa falar, me olha. mandou uma pergunta aqui escrita. Aprendi. Ai, meu Deus, eu não entendi. Aprendi. Ela escreveu rápido. O que você está falando aqui, meu amor? Ah, tá. Ela tá dizendo que ela aprendeu a se aceitar como ela é, que eu ajudei muito. Ah, Né? Eu costumo dizer a ela que eu não, que eu ajudei, sim, mas eu ajudei que ela compreendesse a potencialidade que ela tem, independente da deficiência dela. A deficiência sim. da minha esposa é uma deficiência muito pequenina, é imperceptível. Mas quando ela também se permitiu a entender a essência dela, foi que ela conseguiu se libertar de situações que todos nós temos, né? Ela está dizendo aqui que ela só usava calça jeans, que ela queria esconder a cicatriz do pé, Oh, que ela meu tem Deus. uma cicatriz no pé devido a uma cirurgia. Depois que a gente se casou, ela deixou a calça jeans e coloca uma saia. E é isso. Eu acho que a gente não tem que se fechar ou deixar de utilizar, né, uma vestimenta, independente se vai, o que os outros vão pensar, né? Não, nós temos que nos aceitar. Cumprimentar aqui o Darlan Morim, Simone, que o Darlan foi que nos aproximou. O Darlan e a Viviane aqui de Niterói foi que me fizeram chegar até vocês. Que eu acredito que a Viviane te acompanhe no Instagram e o Darlan também. Sejam bem-vindos. Amém. Aqui a Helena colocou: a mãe do Bruno é uma mulher iluminada por Deus. Eu imagino. Um É ser verdade. humano lindo por dentro e por fora. Amém. Dá para ver. Minha mãe ainda Colocou sente que dores. A minha mãe é. ainda sente dores aí, até hoje. Porque quando eu ia para a reabilitação da Pestalozzi, que eu ainda não andava, a minha mãe me carregava no colo. E na época que eu fazia a reabilitação na Pestalozzi, o ponto de ônibus, que hoje é em frente à instituição, não Era existia. Era longe. Então minha mãe tinha que me carregar. Então até hoje a minha mãe sente dores. Que ela costuma dizer, valeu a pena. Porque eu fiz a minha parte. Daqui para lá
Daqui para frente é você. Ela deu Então, contribuição dela, né, Bruno? ainda continua, né? Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é, se eu for falar, a Josele está aqui também, aqui de Niterói, uma grande amiga que entrou, boa noite. Se eu for falar da minha mãe, eu vou cair em Chorar. lágrimas aqui. Mas minha mãe é um anjo de Deus. Minha mãe é uma Amém. baixinha de 1,52 m, Ih, Bruna, eu sou mas, grandona, viu? Eu tenho 1,76 m. mas hoje minha mãe é uma gigante para mim. Professor Joelson, boa noite, seja bem-vindo. Duarte Josele, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. A gente precisa se permitir, Bruno. Essa que é a verdade. Eu acho que no dia que as pessoas se conscientizarem de que uma deficiência não vai parar ninguém, não vai impedir ninguém de progredir, e que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, Ele fortalece a sua alma e o seu espírito, de forma que você seja indestrutível, mas você precisa acreditar. É verdade. Aí a coisa muda. A gente precisa alimentar a nossa fé. A gente não pode ser contaminado pelas coisas que são ditas. Entende? Você tem uma deficiência, beleza, mas a sua vida vai seguir. Às vezes, muitas das vezes você é muito mais feliz do que quem tem pernas normais. Já pensou nisso? Você é É muito verdade. mais feliz, você é muito mais inspirador, você é muito mais motivador do que quem tem duas pernas e consegue caminhar, correr, fazer e acontecer. Reclama, se lamenta porque está com o dedo cortado, reclama e se lamenta porque está com uma dor de cabeça, reclama porque não tem noção das lutas que você já passou e que eu já passei. Então a vida ela é feita de escolhas, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa alimentar a nossa mente de coisas positivas, reais. A minha pequena tá aqui, é o quê, filha? Não, o que você quer? É o que você quer? Quer o quê? Sapatos novos. Sapatos novos, Peppa Pig. Sapatos novos. É, Galinha, filha? galinha bonitinha. Galinha pintadinha. É a minha figura. Então a gente Um beijo para precisa ela. acordar para a vida. A gente precisa deixar de ficar preso a rótulos. Ah, porque tem que ser perfeito, é porque tem que ser aquilo. Não, você tem que ser feliz. Independente da sua condição física, o que você tem que ser é feliz. Você é feliz sendo você? Se eu sou feliz sendo eu, muito, muito, muito. Eu só tenho a agradecer a Deus porque eu aprendi a despertar outras potencialidades que eu fui descobrindo ao longo da caminhada. Então, para mim, eu só tenho que agradecer, independente das adversidades, que elas venham, porque Deus eu sei que vai dar forças para superar. E eu sou muito feliz, muito feliz. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas, que nós possamos ser pessoas autênticas, Isso, garoto. que nós possamos ser pessoas com atitudes e com opiniões próprias, e que o que os outros falam ou pensam não serão e não são motivos para nos derrubar, porque só quem pode derrubar o próprio ser humano é ele mesmo. Exatamente. Bruno, vamos finalizando a nossa live para que ela fique salva. Essa live ela precisa ser vista por outras pessoas, está motivando outras pessoas. Você é inspirador, a sua história é incrível. Eu nunca imaginei que você tivesse passado por tantos desafios. Né? Você é tão sereno, tão calmo, que quem te ouve falar assim, para e pensa, meu Deus, eu sou nada diante de tantas coisas que a gente vê, né? Então eu gostaria de te agradecer real, assim, obrigada por essa lição de vida que você está trazendo para a gente hoje. Deus te abençoe, te ilumine, Obrigado. te guarde, te proteja, que o seu processo na política ele seja conforme a vontade de Deus, né? Porque Obrigado. foi o que eu falei há um tempinho atrás, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Joel só perguntando se você pratica algum esporte. Olha, Joelson, eu pratiquei natação há muito tempo atrás. Hoje eu pratico musculação, mas é mesmo por uma questão de manter o corpo e Sim. tudo, não por vaidade, mas pela questão da deficiência mesmo. Então eu pratico até para não sentir dores,
estar preparado para as caminhadas que a gente precisa andar. Então eu pratico mesmo por uma questão até de saúde. Sim, sim, sim. Então eu gostaria de te agradecer, né? Porque você é inspirador. Muito Você me obrigado. inspira. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Calma, senhora. Pode ficar com o papai, vá. Vá. Quer morango? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado. Você é inspirador. Deus abençoe a você, a sua esposa, a sua Muito família. obrigado. Continue semeando essa luz que você semeou na minha vida hoje e na vida de muitas pessoas que passaram por aqui. Você é muito inspirador. A sua fala, ela é doce, mas ela é muito forte ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você tem essa doçura na fala, você tem muita força. Porque você fala com muita verdade. Né? Obrigado. Então, eu quero te agradecer de coração. Obrigada pela vida de cada um de vocês que passaram por aqui essa noite. Vocês são maravilhosos. Que Deus dê um final de semana de paz e de luz a vocês. Faça suas considerações finais, meu querido. Quero agradecer a oportunidade que você me concedeu, Simone, e deixar um abraço também para o meu querido Dr. Romeu, amigo, para sua filhinha. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que, para vocês que ficaram aqui até o final, não desistam da jornada. Sigam em frente, porque o melhor da sua vida vai acontecer, vai. Mas para ele se concretizar, você precisa fazer a sua parte. Creia nisso. Com Um certeza. forte abraço para vocês. Deus te abençoe e te cubra de bênçãos. Gente, bom final de semana. Bruno, Deus Fiquem com te Deus. honre. Dá um beijo na sua esposa, na sua mãe. Obrigada por tudo. Obrigada por tanta inspiração. Estou saindo daqui renovada dessa live. Você Obrigado. é pura luz, você é inspirador. Continua nessa força, porque a vitória é sua, tá, meu querido? Obrigado. Um forte Deus te abraço. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.